a primeira entrevista coletiva de Magda Chambriard. Ela assumiu a presidência da Petrobras hoje, prometeu acelerar a exploração de petróleo e disse nessa ocasião aos nossos colegas jornalistas que lá estavam no Rio com ela que a empresa tem que ser rentável e ela tem que atender aos interesses dos acionistas, sejam eles privados ou governamentais. Vamos acompanhar. Em sua primeira entrevista à frente da petroleira, Magda Chambriard citou a necessidade da empresa de se preparar para a transição energética, mas reforçou a estratégia de buscar novas reservas de petróleo. Temos que tomar muito cuidado com a questão da reposição das reservas, a menos que nós queiramos aceitar o fato de vir a ser de novo importadores de petróleo, o que para nós está fora de cogitação. O esforço exploratório dessa empresa tem que ser mantido, tem que ser enfrentado, tem que ser acelerado. A nova presidente da estatal negou que tenha recebido orientações do governo sobre a forma de gerir a empresa. A demanda que eu tive do presidente Lula foi a seguinte: tenho grande carinho pela Petrobras, a sociedade brasileira ama a Petrobras e eu também amo a Petrobras, isso foi o que ele me disse, né? Esse é o tamanho do desafio que eu estou te dando, tá? E gostaria que você gerisse essa empresa com respeito à sociedade brasileira. Falando sobre a futura gestão na Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que vai respeitar a governança da empresa, mas destacou o alinhamento da nova presidente com a pauta do executivo. Ela conhece a agenda. Quando ela aceitou o desafio, ela aceitou conhecendo a agenda. Silveira defendeu ainda que a empresa seja mais resistente às pressões do mercado e que tenha uma gestão que equilibre interesses dos investidores com os interesses do país. A Petrobras, ela é uma empresa que ela tem o direito de fazer o que ela quiser. A Vale é uma corporation, onde o governo não é controlador. Mesmo assim, nós somos formuladores de política e somos reguladores do setor mineral. Nós podemos cobrar mineração sustentável e segura. Podemos não, devemos. Agora, a Petrobras, nós podemos muito mais do que isso. Nós somos controladores e não podemos nos envergonhar disso. O ministro voltou a falar sobre a possibilidade de exploração na margem equatorial do Amazonas, pauta na qual converge com a nova presidente da Petrobras. Os nossos irmãos da Guiana estão literalmente chupando de canudinho, se é que a gente tem ali naquele primeiro trecho do Amapá, porque já se descobriu que tem no Rio Grande do Norte. Eles estão chupando de canudinho as riquezas do Brasil. Para nós é essencial repor reservas, isso significa que é essencial continuar explorando petróleo, principalmente na costa brasileira. A margem equatorial está nesse contexto. Temos agora a participação de Davi Zilberstein. Muito obrigado pela disposição. Davi, ex-diretor-geral da ANP e professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Boa noite, Davi. Boa noite, William. Davi, às vezes eu fico um pouco em dúvida por onde começar quando a gente é confrontado com as frases que a gente ouviu agora, tanto da nova presidente da Petrobras quanto do atual ministro das Minas e Energia. Parece, pelas palavras dela e pelas palavras dele, que quem manda na Petrobras não é ela? Na realidade, primeiro, nós conversamos recentemente e a questão era de saber por que o Jean Paul Prat tinha saído, né, da Petrobras. Na realidade, a Petrobras tem uma governança própria e que vinha funcionando, e de algum tempo já. O que acontece, a Magda, ela é uma pessoa correta, muito experiente, mas quem prestando atenção na entrevista dela, ela fica ali se equilibrando para cá, se equilibrando para lá, e objetivamente ela não colocou nenhum projeto, ela botou intenções claramente. E o ministro, o que acontece? O ministro tem razão dizendo que diz que o governo é controlador. O problema nessa história toda é que a Petrobras, ela peca quando ela é monopolista. As pessoas têm que ter na sua memória que a Petrobras cresceu muito quando acabou o monopólio na exploração e produção de petróleo.
Inclusive, se não fosse a quebra do monopólio, nós não teríamos a produção de mais de 3 milhões de barris por dia. Isso é reconhecido pela própria Petrobras e por uma Petrobras que é muito mais moderna, mais pujante, competitiva. A competição sempre faz uma empresa melhorar. Então, o problema é que quando você começa a distorcer a favor do acionista principal as relações de mercado, você distorce não só o mercado, mas distorce a empresa também. Eu falo isso na questão de refinarias, eu falo isso na questão de produção de coisas que só a Petrobras pode fazer. Esse é o problema. Se essa linha do governo for praticada, como já foi no passado, de tornar a Petrobras predominante e monopolista, aí é muito complicado. E aí, não sei se você vai levantar essa questão, mas eu conecto com o que aconteceu recentemente, quando o CAD, numa decisão surpreendente para um Conselho de Defesa Econômica, disse que a Petrobras pode voltar a ser um monopólio. E aí, se ela pode voltar a ser um monopólio oficialmente, na minha opinião, uma decisão que desmoralizou o CAD, aí a coisa fica muito complicada e não é difícil fazer. Pelo tamanho da Petrobras, pela importância que ela tem no mercado, não é difícil que ela faça isso. Bom, William, eu não vi hoje, nessa coletiva, a Magda dizer nada de novo em relação ao que vinha sendo feito do plano de investimentos da empresa. Logo, na minha percepção e acompanhando esse assunto, ela não caiu pelos investimentos que o Lula e o Alexandre Silveira gostariam que ela tivesse feito. Não caiu. Ela não assumiu, o Jean Paul Prats não caiu por isso. Calma. Acabou de chegar. Só falta, né? 8 em 6 anos, 8 presidentes em 6 anos. Então, precisamos explorar novas fronteiras? Estava ali, gestão anterior também. A gente precisa refinarias? Também estava ali a gestão anterior também. Fertilizantes? Estava ali, já está no plano de investimentos aprovado a gestão anterior também. Logo, na minha percepção, ela assume, porque quem que vai controlar esse processo? Na gestão anterior, o Alexandre Silveira, o Rui Costa, não controlavam o processo. Na gestão Magda, como o Alexandre Silveira deixou claro hoje de novo, e a semana passada em 2 entrevistas, uma para o Estadão, outra para o Globo, está claro que é ele, que é Brasília, que vai comandar esse processo. As decisões da Petrobras, desde o Jean Paul Prats, por mais que a pauta tenha se mantido, elas já vinham sendo tomadas no Palácio do Planalto e não pela própria Petrobras. Talvez o Jean Paul Prats tenha desejado ter um pouquinho mais de autonomia e provocou a própria queda. A questão dos investimentos da Petrobras é que, de novo, né, o investidor não vai vender a ação da Petrobras amanhã, porque se ela continuar mantendo a política de dividendos, enquanto a Petrobras estiver gerando fluxo de caixa, e ela tem essa competência para fazer isso, ela vai pagar bons dividendos. A questão é, na hora que todas essas escolhas começarem a afetar exatamente o fluxo de caixa da companhia, porque quanto mais investimento ela quiser fazer e mais rápido ela fizer, ela pode comprometer. Então, a Petrobras, ela volta para um modo de geração de insegurança no médio e no longo prazo e de uma empresa que vai abrir mão daquilo que ela sabe melhor fazer, que tem a melhor competência e o reconhecimento internacional. Ela vai abrir mão da sua maior competência para fazer tudo que já deu errado. A gente volta a um ponto, Daniel, eu sei que está me pedindo a palavra, é tua imediatamente. A gente volta a um ponto que o Davi estava mencionando agora há instantes, que é o que ele designou como o grande pecado da empresa quando ela é monopolista. E ele assinala algo que nós discutimos aqui na semana passada, a decisão do CAD, que referenda essa posição da Petrobras como monopolista. Ambos aspectos, mais uma vez, sublinhados pela nova presidente e pelo ministro das Minas e Energia. Brasília, então, comemora. Veja, William, nesse ponto do CAD, eu conversei com técnicos aqui do governo, mas que não são desta gestão Lula. São técnicos que passaram por Dilma, Temer, Bolsonaro, agora Lula. E todos criticaram muito os que eu conversei, a decisão original do CAD, achando que se tratava de um erro original, mas que o erro original foi combatido e revertido com outro erro, porque uma vez tomada a decisão, se tinha que ter alguma coerência e não dar um cavalo de pau.
Cavalo de pau, por sinal, é o que não parece haver, concordo com o Caio, na troca de Jean Paul por Magda. Mas acho que há uma sutileza aí. Se não é uma guinada de Jean Paul para Magda Chambriard, me parece que pelo menos a expectativa aqui em Brasília é de que haja uma diferença de velocidade, uma aceleração em relação a políticas que Jean Paul vinha defendendo, mas que tinha certa dificuldade ou baixa velocidade em executar. Do que eu estou falando? Estou falando na retomada dos investimentos nas refinarias, principalmente Abreu e Lima, ali o antigo Comperj, indústria naval, e que eu ouço muito aqui em Brasília, que é uma expectativa frustrada nesse ano e meio de gestão Jean Paul, que são os investimentos, a retomada da a construção de fábricas de fertilizantes. O Caio trouxe aquele polo gás químico do Triângulo Mineiro na semana passada, mas existe muita expectativa com a retomada de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e ali estamos falando essencialmente de preço de gás. E a Petrobras não baixou o suficientemente, não baixou os preços do gás de forma a viabilizar também a retomada de Três Lagoas. E isso existe uma expectativa de que Magda imprima uma velocidade diferente, sim. Davi, deixa eu abordar mais um aspecto, aproveitando a sua presença aqui na nossa roda, que é aquela declaração do ministro das Minas e Energia, segundo o qual a Guiana está chupando de canudinho uma riqueza brasileira. Isso procede? Não procede. Não, antigamente, por exemplo, isso procedia. Quem via aquelas torres, aquele paliteiro no Texas no início do século passado, que o subsolo era explorado de uma maneira predatória. Realmente não é o caso. O que ele pode ter querido dizer é que existe pela vizinhança uma probabilidade grande de que haja petróleo, mas não está chupando, não. O que é muito provável é que, efetivamente, aquela região, pela contiguidade, pela característica geológica, enfim, por diversos fatores, é muito possível que a gente tenha petróleo ali também, que não está sendo explorado. No caso da Guiana, claro que a base de largada é muito pequena, mas a Guiana está tendo crescimento de 40% até 60% no PIB ao ano, que é uma coisa espantosa. Claro, reitero que é de uma base pequena, mas que para uma região, se a gente isolar uma região da Amazônia, não como o Brasil como um todo, mas naquela região, uma região bastante desassistida, pode ser também um salto espetacular em termos de desenvolvimento econômico. Caio, desculpa, Thaís, perdão. Desculpa, William, eu fico me perguntando o seguinte, né? Desde que o Brasil começou a vender o pré-sal, né, depois de corrigir todas as maluquices ali do final do governo da Dilma Rousseff, que toda a regulação foi criada para não fazer, para o Brasil não ganhar com o pré-sal. Mas desde que o Brasil começou a ganhar com o pré-sal, a distribuição dos dividendos, dos royalties para os acionistas, para o acionista majoritário e para as cidades e para os locais, as regiões ali, Rio de Janeiro especialmente, receberam, não mudou muita coisa não. No caso de Niterói, vou chamar a atenção aqui, porque eles criaram um fundo, souberam usar o dinheiro, mas no resto, na maioria, assim como no governo federal, virou despesa obrigatória para uma receita incerta. Então eu fico me perguntando assim, o que o Brasil vai fazer com o dinheiro que ele conseguir extrair da exploração na margem equatorial? Se faz sentido ou não é outro debate, né? Mas eu não vejo maturidade nem fundamento das regras para o Brasil fazer bom uso desse dinheiro. Você está assumindo que a gente vai explorar. Assumindo que a gente exploraria, eu fico me perguntando, será que a gente vai saber fazer diferente do que fizemos com essa estrutura de Estado que nós temos no Brasil? Duas questões, eu vou pegar a primeira. Assumindo que a gente vai explorar. Você esteve lá, Caio, fazendo uma série de reportagens especiais. Tchau, Marina. William, bom, já tem um ano da decisão do IBAMA, né? Já tem mais de um ano que o IBAMA sentou em cima desse caso. E conforme passa o tempo tem jogado a favor da Marina. Por quê? Porque o ano que vem tem COP30 em Belém, em novembro. E a estratégia dos ambientalistas, da ala ambientalista do governo, é justamente prorrogar, porque se deixa essa decisão para 2025, o olhar do mundo para o Brasil vai estar muito maior, porque vai ter um debate mundial climático em Belém do Pará, na COP, que inviabilizaria uma decisão política por parte do governo. Então, não diria tchau, Marina, por hora. Agora, uma mudança que a Magda me parece que
que sinaliza é pressionar mais o IBAMA, né? Lá no Texas, né, quando eu viajei ali com a gestão anterior, eu fiz essa pergunta, poxa, tem quase um ano, né? A gente vai entrar com recurso, um pedido logo para... a Magda me parece mais bem disposta a pressionar, porque ela defende muito a exploração lá. E tem um outro fator também que eu acho muito interessante, dois, na verdade, a favor, vamos dizer assim, da exploração. Primeiro, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, provável presidente do Congresso a partir de fevereiro do ano que vem. Então, ele vai ampliar essa pressão política em cima da Marina Silva. E segundo, tem tido um debate, Davi, todos nós sabemos bem disso, sobre o impacto do petróleo na balança comercial brasileira, né? Hoje o petróleo, pelo menos no primeiro trimestre, foi o produto que a gente mais explorou. Então, começa a ter um clima, em termos de política fiscal, em termos de política econômica, em termos de balança comercial, em termos da relevância de se explorar novas fronteiras, principalmente lá na margem equatorial, para a própria economia brasileira. Deixa eu só passar por cima de você agora, desculpa, Daniel, e direto para o Davi. É isso que nós vamos assistir, Davi? Olha, o Caio colocou diversos aspectos. O que acontece é o seguinte, a margem equatorial, e pegando também o gancho do que a Thaís levantou, a margem equatorial não difere em nada em termos institucionais da Bacia de Santos, da Bacia de Campos ou da Bacia de Pelotas, como querem fazer. O que acontece é que a gente pode, eventualmente, em função já de mais de 20 anos já de abertura do mercado, eventualmente fazer alguns ajustes legais que, em função da experiência passada de você, por exemplo, eu entendo que parte dos recursos poderiam ir, por exemplo, para combate a desmatamento, combate a garimpo ilegal, e por aí vai, que é muito dinheiro. São dezenas de bilhões de reais que se estima arrecadar na margem equatorial como um todo. Quer dizer, então, e principalmente, acho que a gente conversou isso recentemente também, o problema do mundo na questão ambiental, são duas questões ambientais. Uma dos impactos da exploração direta e uma que se coloca na questão das emissões de gases de efeito estufa pelo uso do petróleo. No primeiro caso, o IBAMA tem que se manifestar, sim ou não, ou sim, contanto que. E o segundo, na questão da demanda, o problema está na demanda. Os Estados Unidos, ano passado, bateu o recorde histórico de produção de petróleo e de consumo de petróleo. Então, não é na produção brasileira que a gente vai ter problema, vai ter uma solução para a questão ambiental, é tratando da demanda. Então, apontar o dedo, na minha opinião, apontar o dedo para o Brasil, dizendo que você não vai produzir mais, mas eu vou produzir, eu vou só dar um exemplo muito rápido. Eu, em março, estive nos Estados Unidos num seminário e tinha uma mesa onde tinha dos apresentadores era um vice-presidente da maior empresa de petróleo do mundo. Aí perguntaram, meio dedo em riste para ele, na plateia, até quando ele ia ficar produzindo petróleo. Ele respondeu, nós vamos produzir enquanto vocês estiverem comprando. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, o problema não é o Brasil produzir ou não produzir. E aí, nesse caso, a Magda tem razão também. Qualquer empresa de petróleo, não é só a Petrobras, ela tem obrigatoriamente que buscar uma reposição de reservas à medida que o seu consumo de petróleo vai diminuindo ao longo do tempo.